Muito bom dia aos meus amigos ouvintes do Kabbalah Emet, você que nos acompanha e estuda a Kabbalah conosco. Hoje é o dia 27 de dezembro de 2024 e hoje à noite nós vamos acender as velas do terceiro dia de Hanukkah. E a vela de hoje ela é relacionada a Sefirá de Gevurah. Então eu gostaria muito, se você puder, que você assista o corte deste vídeo que eu vou trazer para vocês. É um verdadeiro tratado de Kabbalah avançada, onde você vai entender exatamente o que é a Torá e o que é Elohim, para que você esteja com a sua consciência elevada no dia de hoje, para você acender comigo a terceira vela de Hanukkah. É imprescindível que você assista ao corte que eu fiz deste vídeo. Então eu peço que você invista pelo menos uma hora e pouquinho do seu tempo no dia de hoje para elevar a sua consciência assistindo este tratado de Kabbalah avançada, onde você vai ouvir conceitos de Kabbalah, onde nós vamos subindo de níveis de consciência degrau a degrau, do começo ao fim do vídeo. E eu fiz o corte das explicações quando a Torá foi dada ao homem, o casamento de Deus com o povo de Israel, o casamento de Deus com a humanidade, com Yashar El, com aqueles que estão direto com Deus. E este vídeo vai elevar a sua consciência para que você possa compreender o que é Elohim, porque você foi criado à imagem e semelhança de Elohim. Você não foi criado à imagem e semelhança de Yud, Re, Vav, Re. Você não foi criado à imagem e semelhança de E. E você não quer se conectar com Elohim, porque Elohim, ele é o gerente do karma, ele é o gerente do tikkun, ele é rigor. E nós queremos nos conectar com Yud, Re, Vav, Re e com E, que é misericórdia ao estado puro. Na verdade, o que você quer é se tornar um Elohim. Porque quando você se conecta com o Yud, Re, Vav, Re, quando você casa com o Todo-Poderoso, então você se torna um Elohim. E um Elohim nada mais é do que deuses na tradução. E deuses significa que você agora se torna um Deus na Terra. E o que significa se tornar um Deus na Terra? Significa que você é capaz de cocriar a sua realidade de forma consciente juntamente com a luz. E você não depende do karma, você não depende do tikkun, você não depende do sistema astral para criar a sua realidade de acordo com aquilo que você semeou no seu passado. Então é de fundamental importância que você assista a este vídeo para que você tome consciência dessas coisas e você esteja preparado para acender comigo a terceira vela de Hanukkah, que é referente a Gevurah, cujo nome de Deus é Elohim. Então assista este vídeo. Te vejo hoje à noite. Shalom! Você sabe o que é a festa de Shavuot? Hoje eu vou te contar os segredos cabalísticos que estão por detrás desta festa. Shavuot é a maior abertura cósmica que já ocorreu na história. Ela marca o dia em que Deus entregou a Torá a Moisés no Monte Sinai. No dia de hoje, dia de Shavuot, nós temos a mesma configuração cósmica que nós tivemos no dia em que Deus entregou a Torá a Moisés. O dia de hoje revela energias poderosíssimas que, se você souber conectar com elas, vão te aproximar do Criador e te estabelecer uma conexão muito próxima com o divino. E hoje eu vou te contar todos esses segredos e como isso funciona. Então vem comigo! Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emet. Eu sou o Raziel Ben Avraham e é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Vocês que acompanham o canal há mais tempo já sabem, aqui eu te conto os segredos da Kabbalah que ninguém mais te conta. E o vídeo de hoje está uma preciosidade. O vídeo de hoje está repleto de segredos que você jamais ouviu em lugar algum. Eu estou surpreso com a quantidade de segredos que a luz me autorizou revelar neste vídeo.
Então fique comigo neste shiur que você vai dar um salto de consciência na compreensão que você tem de Deus. É muito importante que você assista até o final, porque são muitos segredos e níveis de consciência que nós vamos revelar aqui hoje. Eu tenho estudado a Kabbalah há quase 3 décadas e eu tenho o hábito de anotar todos os meus estudos. No dia de hoje, que é o dia de Shavuot, eu tenho aberto aqui na minha tela todos os meus estudos sobre Shavuot, onde eu vou acrescentando ao longo do tempo novos segredos, novos níveis de compreensão, novos níveis de consciência que eu vou estudando dos grandes sábios da história e dos grandes cabalistas que já existiram. Então, isso aqui é um compêndio destes segredos. Eu vou falar para você o que você pode esperar deste vídeo hoje. Qual é o conteúdo que você vai acessar hoje? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos explorar os segredos de Shavuot, que é o dia de hoje. Mas dentro de Shavuot, nós vamos explorar os segredos do Matan Torá, nós vamos explorar os segredos da Ketubá, nós vamos explorar os segredos da Aliança do Sinai, nós vamos explorar os segredos de Yashar El, nós vamos explorar os segredos da elevação de consciência, dos 613 mandamentos, os segredos dos 10 mandamentos, os segredos das árvores no Jardim do Éden, os segredos da escravidão no Egito, os segredos do Tikkun Akali, os segredos da alma, os segredos da mente do Criador, os segredos da nossa realidade e os segredos do desejo sexual. E no final, ainda vamos fazer a leitura dos 10 mandamentos em hebraico e escutar a Ketubá para nos conectarmos com a energia de Shavuot. E ainda vamos meditar no Yehud, na trança de nomes de Deus que deve ser meditado no dia de Shavuot para nos conectarmos com toda essa energia que está disponível. Então agora você já sabe, antes de você clicar para sair fora deste vídeo, ir fazer outra coisa, você sabe a luz que vai ser revelada aqui. Então decida se você quer continuar comigo. Eu espero que sim. Vamos lá. Este vídeo está sendo gravado no dia de Shavuot do ano 5784, que equivale ao calendário gregoriano, o dia 12 de junho de 2024. Hoje comemoramos o aniversário de bodas de Deus com o povo judeu. Já são 3.336 anos de bodas, desde que a Torá nos foi dada pelo Criador. As revelações aqui contidas vão ser um marco na história da sua vida. Você será um antes de receber estas revelações, e será outra pessoa depois de ser lavado pela luz que você vai receber aqui hoje. Você está preparado? Então abra sua mente, o seu coração para ser transformado pela luz do Criador. A maioria das pessoas tem o entendimento de que Shavuot é uma festa judaica que celebra a entrega da Torá, que Deus fez a Moisés lá no Monte Sinai. Embora esse entendimento seja correto, essa interpretação é do nível mais básico de entendimento, com um nível baixo de consciência a respeito de Shavuot. A nossa meta aqui, nosso objetivo, o que nós queremos alcançar são os segredos de Shavuot, o nível do Sod, sobre aquilo que está oculto na interpretação literal da Torá. Queremos acessar níveis de consciência superiores de conexão com a luz do Criador. Eu vou te contar tudo isso hoje e você vai ficar estarrecido. Você vai levar um choque de alta frequência na sua consciência. Mas isso é necessário para que você desperte do sono espiritual, para que você saia da Matrix. Após assistir este vídeo, você vai ter a oportunidade de escolher se você toma a pílula azul e volta para a mesmice da sua vida dentro da Matrix, ou se você toma a pílula vermelha, que vai libertar a sua consciência e te conduzir ao mundo real. A escolha é sua, você tem livre-arbítrio, então assuma a responsabilidade pelas consequências das suas escolhas. Vocês acabaram de ver algo inusitado aqui no canal. Eu fiz um paralelo com o filme Matrix, que foi escrito pelas irmãs Wachowski, que têm conhecimento da Kabbalah e decidiram lá em 1999 fazer um filme
como um paralelo, como uma metáfora da realidade que o ser humano está inserido. É verdade, pessoal, nós vivemos dentro de uma matrix, mas não são as máquinas que dominam o ser humano. É uma matrix astral, é uma matrix cósmica, onde o ser humano está preso em reencarnações e karma, onde o ser humano, inconscientemente, por estar dentro da matrix e não ter conhecimento, o que ele faz? Ele cria eventos negativos na sua vida que geram um karma na sua vida que vai ser cobrado dele, que vai ser devolvido, seja nesta vida ou seja em vidas futuras. Por isso que muita coisa acontece na vida da pessoa nesta vida. E a pessoa não entende, eu não fiz nada para merecer isso. Deus está sendo injusto comigo. Não, pessoal, não é assim. É porque essa pessoa arrasta dívidas kármicas de outras vidas e ela tem que corrigir. Ela desbalanceou as energias do universo em algum momento e agora está sendo cobrado dela esse reequilíbrio destas energias. É assim que funciona. Foi por isso que eu trouxe o filme Matrix, porque realmente é um paralelo e ele tem tudo a ver com a realidade que o ser humano está inserido hoje. Você vive dentro de uma matriz astral, uma matriz cósmica que você não tem conhecimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É disso que trata Shavuot. É disto que trata a entrega da Torá para o ser humano, para nos ensinar a respeito dessa matriz cósmica, como tudo isso funciona e como nós podemos nos libertar desta matrix, elevando a nossa consciência, trazendo o Criador para habitar em nossa consciência, para que possamos então criar a nossa realidade de forma consciente e não estar no piloto automático da Matrix, que gera os eventos nas nossas vidas sem que você tenha nenhum controle. Vamos lá, então. O primeiro conceito que nós vamos abordar é o conceito de Ketubá. A tradução de Ketubá do hebraico para o português é literalmente coisa escrita. Esse conceito foi incorporado na tradição judaica como o contrato matrimonial judaico. Todos os casamentos judaicos hoje utilizam uma ketubá, que geralmente é escrita em aramaico. Essa é a certidão de casamento do povo judeu. E isso tem sido parte integrante dos casamentos judaicos por milênios. A pergunta que devemos fazer é: o que significa coisa escrita? E por que foi dado a este conceito, coisa escrita, a interpretação de contrato matrimonial? O que está oculto nesse conceito da Torá? Qual é o segredo por detrás disso? Qual é o sod? Para quem não sabe o que é sod, a Torá tem 4 níveis de interpretação, onde o mais elevado é o nível de sod, que significa literalmente secreto, oculto. São esses segredos que se ocupa a Kabbalah. Os sábios da Kabbalah ensinam que a entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai foi um presente de casamento de Deus para o povo judeu. A aliança do Sinai é o casamento de Deus com o povo. Mas o que isso significa? Como é possível Deus se casar com o homem? Como que isso funciona? Está escrito: me fareis um templo e habitarei nele. O casamento é uma metáfora para explicar que Deus deseja habitar na alma do homem. Esse é o propósito da criação. Mas para que isso seja possível, o homem tem que se recordar dos dias do Jardim do Éden. Tem que se lembrar e compreender como isso acontece. Precisa recordar quem é o Criador, o que é o homem, como tudo que foi criado está a serviço do homem e como todos os reinos criados antes do homem estão dentro do homem. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino astral. Todos esses reinos estão dentro do homem e influenciam o homem, mas cabe ao homem dominá-los, reinar sobre todos eles. O homem deve reaprender a dominar sobre todos estes reinos. O problema é que após a queda de Adão, a consciência do homem ficou presa no corpo físico e ficou limitada aos 5 sentidos. A consequência disso foi que o homem passou a dominar apenas os reinos mineral, vegetal e animal, mas perdeu o domínio sobre o reino astral. A trágica consequência de tudo isso foi que o reino astral passou a dominar o homem.
Isso se chama tikkun, que em linguagem popular se chama karma. Ocorreu uma inversão no propósito da criação. O homem deveria reinar sobre o mundo astral, que é o mundo das causas, e também sobre o reino físico, que é o mundo do efeito. Isso significa que o homem perdeu sua habilidade mais importante, que é a capacidade de hospedar o Criador em si mesmo, ou seja, a capacidade de criar sua própria realidade de forma consciente, sendo co-criador da sua realidade com a presença divina habitando nele. Com o aprisionamento da consciência do homem no corpo físico e as limitações impostas pelos 5 sentidos, o homem perdeu a presença divina que habitava nele. A presença divina no homem é a responsável por capacitar o homem a criar a sua própria realidade de forma consciente. Fazendo isto, está fazendo a correção e restaurando o sistema de criação da realidade que foi invertido. O homem deve elevar sua consciência para ser capaz de novamente hospedar a presença divina. Para isso, o homem necessita de um manual de funcionamento do universo, desenvolvido para fazer o homem reaprender a hospedar a presença divina. E esse manual de funcionamento é a Torá, que foi dada no dia de Shavuot. É por isso que Shavuot representa a abertura cósmica de união de Deus com o homem. Chamamos isso de casamento, que é a máxima intimidade que um homem pode ter com uma mulher. Da mesma forma, hospedar a presença divina em nós é o máximo de intimidade que podemos alcançar com o Criador. Assim, é dito que a Torá é o presente de casamento do noivo, que é Deus, para preparar a sua noiva, que é o homem. Assim aprendemos o conceito de Ketubá, que significa coisa escrita, pois o manual de funcionamento do universo foi escrito e codificado na Torá. Shavuot representa o contrato de matrimônio entre Deus e o povo judeu, para que Deus volte a habitar no homem para colocá-lo novamente no controle das influências astrais e acima do karma, para que utilize a luz da presença divina para criar a sua realidade de forma consciente. Você pegou esse código? Imagino que isso deve estar mexendo com a sua cabeça. Mas isso é necessário que seja assim, pessoal. Isso é para o bem. É necessário que você receba esse choque na sua consciência para quebrar os paradigmas que estão prendendo a sua consciência. Agora que você tem consciência disso, você está pronto para compreender o segundo conceito. Então vamos subir para o próximo nível de consciência sobre Shavuot. Vamos abordar agora o conceito de Em Mazal Israel. Você já ouviu a expressão Em Mazal Israel? O conceito de Em Mazal Israel é profundo e altamente libertador. Quando você assume essa consciência, a sua vida muda do dia para a noite, da água para o vinho. Abrindo um parênteses aqui, você sabe que a palavra vinho em hebraico é Ain? Ela tem a gematria de 70, que é a mesma gematria da palavra Sod, que significa segredo. Então, vinho na Torá simboliza o segredo que está oculto nas entrelinhas da Torá. Você aprendeu mais uma coisa aqui. Vamos voltar então aqui para Em Mazal Israel. A sua tradução significa não há atuação do karma para Israel. Na abertura cósmica de Shavuot, essa energia cósmica de Em Mazal Israel está disponível para ser acessada se empregarmos a consciência correta, a kavaná e a intenção correta. Se conectar com essa energia, que é a energia de acesso aos segredos da Torá, te empodera para aprender como hospedar o Criador na sua alma e passar a dominar o seu destino, criando a sua realidade de forma consciente, juntamente com a presença divina, que te coloca no controle do sistema astral, acima do karma. Em outras palavras, em Mazal Israel. Contudo, uma pergunta-chave tem que brotar na sua mente agora. É fato que o povo de Israel sofreu muito ao longo da história. Então, como é possível que não haja atuação do karma para Israel? A resposta para essa pergunta é fundamental. Isso é porque existe um abismo.
uma grande diferença entre povo judeu e Israel. O povo judeu tem o mérito de ser o guardião da sabedoria divina, que é a Cabalá. A missão do povo judeu é ser luz para todas as nações, ensinando a Cabalá para todos os povos. Muitos judeus, ao longo da história, tentaram difundir os conhecimentos da Cabalá. Contudo, foram perseguidos e o povo judeu como um todo foi perseguido e muitas vezes massacrado pelas outras nações, cujo objetivo oculto, pilotado pelo anjo da morte, sempre foi silenciar os judeus para que não difundissem os segredos da Torá. Daí você já tem uma ideia das origens espirituais do antissemitismo judaico. Porém, importante explicar que o povo judeu sofreu somente porque muitos de seus líderes, durante a história, com o intuito de proteger o povo, cercearam o ensino da Cabalá para apenas alguns homens dentro do povo. Assim, deixaram por muitas vezes de cumprir o pacto da aliança do Sinai, afastando assim a presença divina do meio do povo. O resultado disso foi que o povo ficou exposto às influências astrais, ficou debaixo de um karma duro, onde o Emmazal Israel não operava sobre todas as pessoas do povo. Entretanto, sempre houveram entre o povo muitos justos que mantiveram a conexão com a luz, hospedando a presença divina em si mesmos e intercedendo pelo povo, evitando que as catástrofes fossem ainda piores. Com a diáspora, os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. O conhecimento da Cabalá ficou ainda mais restrito a pequenos grupos e de forma oculta, para que não dessem razão aos povos onde estavam habitando, perseguissem o povo. Dito isso, é fundamental que você compreenda que Israel é uma coisa e que povo judeu é outra coisa. Muito embora a maior parte de Israel ainda esteja no meio do povo judeu, mas também está espalhada entre as nações. Então, nós vamos agora conceituar o conceito de Israel para você saber a diferença entre povo judeu e Israel. Israel não é um país ou um povo específico. Israel é um estado de consciência. Israel não é um lugar físico. Israel significa Yashar El, que significa direto com Deus. São pessoas do povo judeu e de outras nações que, através da Cabalá, aprenderam os segredos da Torá, do manual de funcionamento do universo, que resultou em um empoderamento para uma elevação de consciência capaz de hospedar a presença divina e passar a controlar e manipular as influências astrais nas suas próprias vidas. A pergunta que você deve fazer é: como os cabalistas chegaram à conclusão que Israel é Yashar El? As palavras da Torá escrita em hebraico contêm vários níveis de interpretação. Quando separamos as 3 primeiras letras das 2 últimas letras da palavra Israel, isso nos mostra um nível de consciência superior, formado por 2 palavras, Yashar, que significa direto, e El, que significa Deus. Isso é Yashar El. Importante falar também que El é o nome de Deus da Sefirá de Hesed, que está na coluna da direita da árvore da vida. E é a manifestação de Deus na forma de misericórdia no seu estado puro, ou seja, misericórdia absoluta. E que bom que seja assim, não é, pessoal? Que bom que a conexão de Israel seja com El e não com Elohim, não é mesmo? Você sabia que, na verdade, foi o patriarca Jacó que conquistou esse mérito espiritual que nos aproveita a todos no dia de hoje? Pois é, pessoal. Jacó lutou contra o anjo de Esaú, que era uma manifestação de Elohim, cobrando de Jacó o fato dele ter enganado seu pai e ter tomado a primogenitura de Esaú. O karma veio babando para cima de Jacó, mas Jacó hospedava em si a presença divina e modificou os eventos que estavam preparados pelo sistema astral para se manifestar na vida dele. Jacó
anulou o karma e recriou a realidade, onde agora Esaú não lhe faria nenhum mal. A má notícia, pessoal, é que a maioria absoluta das pessoas no mundo estão conectadas direto com Elohim, ou seja, Yashar Elohim. Elohim é o nome de Deus da Sefirá de Gevurah. É a manifestação de justiça e de rigor do Criador. Em Elohim não existe misericórdia, é justiça e rigor ao estado puro. É lei de causa e efeito, ou seja, lei de causa e efeito em estado absoluto. As duas sefirotes, Hesed e Gevurah, estão no mesmo nível na árvore da vida, o que significa que ambas têm a mesma essência, mas estão em polos opostos, ou seja, a polaridade das energias cósmicas que cada uma delas emana estão em completa oposição, onde uma é totalmente positiva em sua polaridade, que é Hesed, e a outra é totalmente negativa em sua polaridade, que é rigor, que é Gevurah. Baruch Hashem que criou essa rota de fuga para a humanidade, não é mesmo? Essa possibilidade de conexão direta com Deus, Israel, que é Yashar El, que é direto com Deus, é na polaridade da misericórdia absoluta, na Sefirá de Hesed. Baruch Hashem por isso. Mas tem uma pergunta que a gente tem que fazer aqui, pessoal. Como que os cabalistas sabem de tudo isso? É simples. Ao lermos a primeira frase da Torá no livro de Bereshit, está escrito Bereshit bara Elohim. Não está escrito Bereshit bara El, e muito menos está escrito Bereshit bara Yud Re Vav Re, com o tetagrama. Isso significa que o mundo físico e todas as pessoas que nele habitam estão debaixo da manifestação de Deus na forma de Elohim, que é justiça e rigor, como acabamos de ver. Importante compreender que o tetagrama vai aparecer pela primeira vez na Torá, na revelação de Deus a Moisés. Quando Moisés, na sarça ardente, pergunta o nome do Criador, o Criador diz Erie Asher Erie, que significa eu serei o que serei. E logo após, o Criador revela para Moisés o tetagrama, instruindo Moisés para falar para o povo que Yud Re Vav Re, ou o tetagrama, o enviou para libertar o povo. Mas libertar o povo do quê, pessoal? Já parou para pensar nisso? Eu vou te contar já já o que isso significa. Na narrativa da Torá, as histórias narradas escondem profundos segredos e distintos níveis de consciência. Por exemplo, Faraó simboliza em um primeiro nível de consciência o ego humano. Em um segundo nível de consciência, Faraó significa o oponente, as forças negativas que foram criadas para se opor ao homem. Egito, em um primeiro nível de consciência, significa a prisão da alma dentro de um corpo físico que é dominado pelo ego e é limitada aos 5 sentidos. Em um segundo nível de consciência, Egito significa a escravidão do homem debaixo do sistema astral, regido pelas leis de causa e efeito, no aspecto da manifestação divina como Elohim, como falamos agora há pouco. Uma pergunta muito relevante surge agora, pessoal. Por que Deus deu a Moisés o tetagrama? Já parou para pensar nisso? Vamos responder essa pergunta? Porque Deus viu que após a queda do homem, o homem ficou preso em um ciclo de transgressão e karma, escravo da manifestação de Elohim. Agora, uma outra pergunta surge. Isso significa que Elohim é maligno? De forma alguma, pessoal. Elohim é a manifestação da justiça divina, sem a qual o nosso universo não poderia existir. Elohim é o guardião das energias cósmicas, que as mantém em equilíbrio para que nossa realidade não seja autodestruída. Então, Elohim é vital para a nossa existência. O problema é que o oponente, conhecedor da forma como Elohim opera, o oponente induz o ego humano a dominar sobre a alma e a cometer atos negativos que tiram o equilíbrio das energias cósmicas e que sustentam a nossa realidade.
A religião chama isso de pecado. A Torá chama isso de transgressão. A Cabalá chama isso de curto-circuito cósmico. Resumo da ópera. O oponente incita o homem a transgredir, sabendo que um karma será gerado e devolvido para o homem. O resultado disso é a escravidão do homem debaixo do sistema astral. Por isso que o tetagrama foi dado a Moisés, para libertar as pessoas da escravidão do sistema astral. É por isso que está escrito em Masal Israel. Agora você já começa a entender o conceito, o que significa em Masal Israel. Quem consegue ascender a esse estado de consciência denominado Israel ou direto com Deus, se torna capaz de gerenciar sua própria vida e criar a sua própria realidade de forma consciente. Tá surpreso com essas coisas, pessoal? Tem muito mais. Se prepara, porque agora nós vamos mergulhar em níveis superiores e muito mais profundos de consciência a respeito de Shavuot. Nós estamos só aquecendo os motores. Vem comigo. Eu tenho muito mais luz para compartilhar com você neste vídeo. Então assista até o final para que você receba toda a luz que está disponível para você aqui. Aproveitando que hoje é Shavuot e que essa energia está disponível para você. Mas antes, eu quero dizer uma coisa muito importante. Se você chegou até aqui, você já é um privilegiado e está imerso na revelação da luz que está quebrando todos os paradigmas mentais que te prendem. Mas antes de eu continuar, eu quero abrir aqui um parênteses para te explicar algo de suma importância. A essência da luz é compartilhar. A sua tarefa é receber para compartilhar. Essa é a sua tarefa. Entenda uma coisa, isso é muito importante. A exposição que você teve na luz durante esses últimos minutos elevou a sua consciência e vai elevar ainda mais até o final deste vídeo. Contudo, esse conhecimento que está sendo dado a você pertence ao Criador. Como está escrito, as coisas reveladas pertencem ao homem e as coisas ocultas pertencem a Deus. Para que essa luz permaneça em você, é necessário que você assuma a conformidade de forma, que é um princípio espiritual fundamental. Conformidade de forma é você se parecer com a luz, é você agir como a luz. É isso que significa Shavuot, é se casar com o Criador, é hospedar o Criador na sua alma. A luz é o princípio doador. Uma vez que você recebeu essa luz, para mantê-la com você, é necessário que você compartilhe essa luz. Se você não compartilhar essa luz, eu te garanto que no máximo em 5 dias você irá esquecer do que você está aprendendo aqui. Pelo simples fato que a luz vai te deixar e vai procurar outra pessoa que se pareça com ela, ou seja, que tenha a consciência e a ação de receber para compartilhar. Assim, quanto mais luz você compartilha, mais luz você é capaz de reter dentro de você. É isso que significa ser lâmpada de Deus. Então, a pergunta é: como eu compartilho a luz? Tem algumas formas de você fazer isso. Você pode repassar esse conhecimento conversando com outra pessoa. Você pode compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Você pode deixar o seu like e o seu comentário neste vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e passe a publicar esse vídeo para mais pessoas no YouTube. Isso é uma outra forma de você compartilhar a luz. Agora, se você deseja maximizar o número de pessoas que você pode compartilhar essa luz, você tem a oportunidade de maximizar grandemente o seu mérito espiritual. Como? Contribuindo financeiramente para o canal Kabbalah Emet. Qual o motivo disso? Custear as campanhas de tráfego pago no YouTube, para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu, Raziel Ben Avraham, sou uma pessoa muito reservada em relação a ficar pedindo like e principalmente em ficar pedindo dinheiro para as pessoas. Esse, pessoal, não é o foco do canal.
Eu não preciso do seu dinheiro para viver e também não preciso do seu dinheiro para continuar fazendo os vídeos para levar a luz para as outras pessoas. E eu confesso que estou falando isso aqui com muita dificuldade. E eu vou contar para vocês a motivação por que eu estou falando isso. Outro dia eu estava meditando e o Criador me chamou a atenção e disse que eu estava sendo orgulhoso e deixando o meu ego agir. Na hora eu não entendi, então eu jejuei e busquei a resposta em meditação. A resposta veio da seguinte forma: realmente, você não precisa de dinheiro das pessoas e nem dos rendimentos do YouTube para viver. É nobre a sua intenção, a qual você faz os vídeos. Você sempre foi reservado e conservador em falar sobre dinheiro no canal. Contudo, não se trata de você, Raziel. Para que eu possa abençoar as pessoas, elas precisam adquirir mérito espiritual. A maioria delas estão em processo de libertação e quebra de paradigmas mentais que as prendem. Isso impede que elas compartilhem a luz com outras pessoas para adquirirem mérito espiritual. Você, Raziel, deve ser o canal de oportunidade para que elas adquiram este mérito espiritual. Então eu perguntei, mas que coisa é essa? Como que eu faço isso? A resposta foi a seguinte: incentive as pessoas a compartilhar os vídeos do canal para que elas compartilhem do seu mérito de ensinar a Kabbalah. E dentre elas, muitas aproveitarão a oportunidade de adquirir um mérito superior, do qual elas jamais poderiam adquirir sozinhas. E eu perguntei, como assim? Que mérito superior é esse? Você quer ouvir a resposta? É o mérito de Avraham. Você sabe qual é o mérito espiritual de Avraham? Ele conduzia pessoas de volta para a luz. Forte isso, né, pessoal? O Criador falou muito sério comigo. Ele disse: você deve incentivar as pessoas a contribuir financeiramente com o canal. Utilize esse dinheiro para campanhas de tráfego pago no YouTube para alcançar mais pessoas. Os que contribuírem desta forma partilharão do mérito de Avraham juntamente contigo. Forte isso, né, pessoal? Porque para mim é muito difícil fazer isso, pessoal. Eu confesso, eu me sinto constrangido. Mas enfim, é isso aí. Você não vai ficar me vendo fazer apelo financeiro aqui no canal toda hora. Eu vou falar apenas uma vez por vídeo. Quem tiver ouvidos espirituais abertos, que utilize seu livre-arbítrio e tome a sua posição. Caso você queira ganhar mérito espiritual com a divulgação da Kabbalah junto comigo, a doação deve ser de R$ 50 para alinhar com as 50 portas de Biná que coincidem com os 50 dias da contagem do Homer que terminaram hoje, dia de Shavuot. Conforme as instruções que eu recebi, as pessoas que contribuírem vão ganhar de presente o e-book As 10 Dimensões da Realidade na Árvore da Vida que eu escrevi, para começar a entender a Árvore da Vida e iniciar a sua jornada de retorno para a luz. Para participar, basta clicar no botão Valeu Demais abaixo do vídeo, aqui no YouTube, e colocar o seu e-mail na caixa de texto para que possamos te enviar o e-book. Resumo da ópera. Fazendo isso, você tem a oportunidade de participar comigo do meu mérito espiritual. Agora, não se iluda. Não existe almoço grátis no reino dos céus. Tudo tem uma causa e um efeito. As coisas boas que você deseja para a sua vida dependem de mérito espiritual para que elas te sejam concedidas. Se você já tem um nível de consciência elevado, você já é capaz de discernir a oportunidade que está diante de você. Dado o recado, vamos continuar agora com os segredos de Shavuot. Tem muitos níveis de consciência muito elevados que eu ainda tenho para revelar para vocês hoje. Então, vamos lá. Então, apertem os cintos, se acomodem direito, porque nós vamos decolar para mergulhar fundo na essência de tudo que existe no universo. Vamos explorar o conceito de Torá. É sério, pessoal. Você nunca ouviu isso antes. Isso vai explodir os paradigmas da sua mente. Nós já vimos que a Torá é um presente de casamento para aqueles que estão dispostos e desejam hospedar o Criador dentro de si.
Mas o que realmente é este presente de casamento que Deus quer te dar? Afinal, o que é a Torá de verdade? Antes de responder essa pergunta, é importante compreender que a Torá, além do sentido do sode, do segredo, que nós vamos falar daqui a pouco, a Torá literal se transformou na constituição do povo judeu. Assim como no Brasil temos a nossa Carta Magna, a Constituição de 1988, a Torá é a constituição do povo judeu há mais de 3.000 anos. No sentido literal de interpretação, a Torá é um compêndio de leis, é a base moral e é o código de conduta do povo judeu. Agora, já entrando no sode da Torá, no segredo, a Torá é muito mais que apenas a constituição que rege a nação judaica. A Torá é a constituição que rege todo o universo criado. A Torá é o manual de funcionamento do homem neste mundo. A Torá é um tratado sagrado que expõe as leis dos céus e as leis da terra, codificados no texto literal. A Torá contém profundos segredos da criação para a elevação da consciência do homem, proporcionando ao homem a capacidade de hospedar a presença divina e criar a sua realidade de forma consciente. Outra pergunta deve ser feita agora. Mas que raios que é isso de elevação de consciência? Elevação de consciência nada mais é do que, através do conhecimento dos segredos da Torá e da meditação nos códigos e nomes de Deus, receber o mérito e a capacitação para conectarmos nosso cérebro esquerdo com o nosso cérebro direito para acessar de forma consciente o subconsciente, para reescrever os paradigmas antigos pelo paradigma de Deus, através dos símbolos e arquétipos que a combinação de letras hebraicas e os nomes de Deus proporcionam para reescrever em você a mentalidade divina que perdemos depois da queda de Adão. Forte isso, não é mesmo? Você pegou o código? Você entendeu isso? Se você não entendeu, volta ao vídeo e escuta de novo, até isso entrar no seu subconsciente. Porque a partir de agora, nós vamos mergulhar mais fundo em níveis espirituais muito além do que você jamais sonhou. Além de ocultar os códigos e os nomes de Deus, a Torá ainda nos ensina sobre os 613 mandamentos, que estão diretamente relacionados com as leis cósmicas espirituais a respeito da essência das energias astrais que estão contidas nos elementos da natureza e que se manifestam em determinadas ações ou omissões da nossa parte. É importante que você assimile isso. Nós estamos escalando níveis de consciência cada vez mais profundos. Esses 613 mandamentos são divididos em 365 mandamentos de não fazer e 248 mandamentos de fazer. A soma nos dá 613, que correspondem às 613 matrizes de alma, ou as raízes de alma, das quais você provém de uma delas. Os 365 mandamentos de não fazer estão diretamente relacionados aos 365 dias do ano, onde cada dia do ano tem a sua energia particular e específica. Por isso que a data do seu nascimento influencia diretamente a sua vida, sobre quem você é e quem você vai se tornar na vida, principalmente estando você debaixo do karma e das influências astrais por não hospedar a presença divina. Profundo isso, não é mesmo? Entenda isso, porque vamos mergulhar novamente em um nível de consciência ainda mais profundo. Os 365 mandamentos de não fazer estão diretamente relacionados com as veias e as artérias que temos no corpo físico, que levam a vida do corpo, que é o sangue, para todos os órgãos e partes do nosso corpo.
Assim como existem 365 veias e artérias no corpo físico, existem 365 canais espirituais que levam a luz dos mundos superiores para o mundo físico. São por esses canais na sua alma que a luz se manifesta na sua vida. A totalidade dessas 365 energias astrais que se manifestam a cada dia do ano são necessárias para a sua união perfeita com o Criador. Por isso que recitamos o Shema Israel todos os dias, para conectar esses canais por onde fluem as bênçãos divinas nas nossas vidas. Esse é o segredo sobre os 365 mandamentos de não fazer. Agora, abra bem os ouvidos e grave isso no seu subconsciente. Eu vou te contar o segredo principal sobre eles. Quando transgredimos esses mandamentos, causamos um curto-circuito cósmico nas veias e artérias espirituais que bloqueiam os nossos canais espirituais para receber a luz respectiva daquela energia específica. Por isso que as pessoas rezam, oram, clamam, mas não são atendidas. Não é que a luz não queira se manifestar na sua vida. Muito pelo contrário. Quando você bloqueia seus canais espirituais, você entristece a luz. A Shekinah sofre junto com você, sem poder te ajudar. Por isso é necessário fazer a correção para desbloquear os canais espirituais. Uma ferramenta cabalista poderosa para fazer isso é o Tikkun HaKali. Temos um vídeo no canal onde você pode ouvir os 10 salmos para fazer a correção. Melhor é que você leia os 10 salmos com a Kavaná correta dos nomes de Deus e coloque a intenção de desbloquear seus canais espirituais no momento da recitação dos salmos. Se você fizer isso, você vai desbloquear todos os 365 canais que porventura estão bloqueados na sua vida por ações negativas que você já fez e nem se lembra mais. Uma pergunta, pessoal. Tem alguém aí cansado de tomar esse choque de alta voltagem da luz para quebrar os paradigmas que te prendem? Sim ou não? Bom, para os fortes e corajosos eu vou continuar. Vamos subir mais um nível de consciência a respeito de Shavuot. Dos 613 mandamentos, tirando os 365 mandamentos de não fazer, sobram exatamente 248 mandamentos de fazer. Esses 248 mandamentos de fazer estão diretamente relacionados a 248 partes do corpo humano. Quando fazemos as ações desses mandamentos, ativamos o entrelaçamento quântico de nossos órgãos e partes do corpo físico, com os corpos celestes, que nos imantam com as energias cósmicas respectivas, nos concedendo o empoderamento da luz necessário para criar nossa realidade com eventos felizes segundo os nossos desejos. Nos tornamos livres para criar nossa realidade dentro dos parâmetros de conduta moral da luz. Alcançamos níveis de consciência muito elevados até agora, mas eu tenho que te dizer que ainda tem muitos níveis, muito mais elevados. As histórias narradas na Torá escondem profundos conhecimentos cósmicos que nos capacitam a nos tornarmos um Elohim, ou seja, um Deus na Terra, capaz de criar eventos e circunstâncias felizes na nossa realidade. Os níveis de interpretação e de consciência que podemos alcançar com a Torá são infinitos, assim como o próprio Criador. Vamos falar agora sobre os segredos das árvores do Jardim do Éden. A Torá revela os segredos da criação, os segredos das ciências, incluindo a física quântica, a física, a química, a medicina, a matemática, a biologia, a botânica, a astronomia, a astrologia, a cosmologia, a metafísica, etc.
É isso que significam as árvores no jardim do Éden. Cada árvore é uma das ciências citadas acima. Podíamos comer do conhecimento de todas elas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nada mais é que a encarnação em um corpo físico sem ainda estarmos preparados para isso. Deveríamos ter primeiro nos alimentado de todas as demais árvores de conhecimento que estavam no jardim, para somente então, em último lugar, quando já estivéssemos preparados, poderíamos então comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, encarnar em um corpo físico, porque no mundo físico as energias negativas e positivas se entrelaçam. No mundo espiritual, as energias positivas e negativas nunca se encontram. A queda nada mais é do que a prepotência e arrogância do homem em presumir que já estava preparado para pilotar um corpo físico que é governado pelo ego, sem primeiro ter se preparado para isso. O resultado foi que, ao invés de a alma dominar sobre o corpo, foi o corpo que passou a dominar sobre a alma. Agora temos que correr atrás do prejuízo e fazer a correção. Vamos então subir mais um nível de consciência. Entenda isso: a alma não está sujeita às influências astrais. Então, quando a alma domina o corpo, em Masala Israel. Mas para que a alma domine sobre o corpo físico, seus canais espirituais devem estar desbloqueados. É o corpo que está diretamente relacionado com as influências astrais e com as leis de causa e efeito. Porque o corpo físico nada mais é do que uma máquina de transformar espírito em matéria. Em outras palavras, criar a sua realidade física. O problema é que o corpo físico deixou de ser um instrumento da alma para materializar o espírito e se tornou uma prisão para a alma que agora não consegue criar a sua realidade e fica sujeita ao ciclo vicioso das reencarnações para pagar dívidas kármicas passadas sem conseguir realizar a correção para que a alma domine sobre o corpo físico. O mundo físico foi criado para a alegria e bem-estar da alma, para que possa ser dona do seu destino e criar a sua realidade como queira, desde que dentro dos padrões da luz. Encarnar em um corpo físico antes de estarmos preparados para lidar com as forças egoístas do ego, que ainda são potencializadas pela serpente ou pelo oponente, é a essência da queda da consciência humana. O efeito da queda é o surgimento da incapacidade de dominar sobre toda a criação, incluindo o sistema astral, que foi criado como um mecanismo de auxílio para o homem criar a sua realidade e cumprir o papel pelo qual foi criado. Quando o corpo domina a alma, a presença divina se retira, deixando o homem à sua própria sorte, debaixo de um karma duro que nos devolve tudo que semeamos, de forma consciente ou inconsciente. E tudo isso nos é trazido de volta na modalidade olho por olho e dente por dente. Esse é o aspecto de Elohim, que é a manifestação do Criador como justiça e rigor. Em Elohim não existe misericórdia. O que rege são as leis da natureza e as leis de causa e efeito. Por isso que meditamos a trança de um nome de Deus como tetagrama, que é misericórdia ao estado puro, juntamente com Elohim, que é rigor, para que possamos inserir misericórdia e intervenção divina em nossas vidas. Agora que você entendeu isso, vamos subir mais um nível de consciência. Quando lemos a primeira frase da Torá, vemos que o universo físico foi criado com Elohim e não com o tetagrama. Isso significa que o mundo físico e o corpo físico está debaixo da gestão de Elohim, que é a lei de causa e efeito. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Agora você já tem consciência que tikkun, ou correção, nada mais é que restabelecermos o controle da alma sobre o corpo para hospedar a presença divina em nós, ou seja, o tetragrama. Assim,
Assumimos o controle sobre as influências astrais para que nos obedeçam e criem a realidade que desejamos. Simples assim. A Torá também explica a natureza do ser humano, explica os níveis de alma que compõem o ser humano. O homem possui um nefesh, que é uma alma animal, que tem apetites iguais aos dos animais, como comer, beber, ir ao banheiro, acasalar, dormir, necessidade de calor, necessidade de liderança, tal qual os animais que lutam pela liderança de seu rebanho. No entanto, temos algo que os animais não têm. Temos uma Neshama, que é o terceiro nível dos 5 níveis presentes na alma humana. A Neshama nos concede um dom. Esse dom são as nossas redes neurais projetadas para acessar altos níveis mentais. As nossas sinapses neurais se entrelaçam quanticamente com o sistema astral, criando conexões entre os corpos celestiais, iguais às conexões neurais do seu cérebro. Seu cérebro é apenas um recipiente das energias cósmicas, é apenas uma antena receptora. Os paradigmas que você tem na sua mente não estão apenas no seu cérebro, entenda isso. A mente é a nível de alma, ela é infinitamente maior que o seu cérebro. A mente humana está conectada e mesclada com os corpos celestes no sistema astral. E seu cérebro direito e o seu subconsciente se entrelaçam quanticamente com as redes neurais interestelares e planetárias, que registram tudo o que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz e devolvem para você pacotes de energias cósmicas que criam circunstâncias e eventos na sua vida de acordo com o que você emite para o universo, com seus pensamentos, sentimentos e ações. E se você não tem consciência disso e não tem controle dos seus pensamentos, emoções e ações, tudo isso fica debaixo da gerência das leis de causa e efeito, debaixo do sistema de karma chamado Elohim. Por isso, a Kabbalah ensina que todo homem é responsável por tudo o que acontece na sua vida. É o próprio homem que cria a sua realidade, seja de forma consciente ou inconsciente. O universo é mental, tudo é vibração. Tudo que você vibra para o universo é tudo que você vai receber de volta em forma de circunstâncias e eventos na sua vida. Você está entendendo a gravidade que é viver a vida sem a presença divina? Ou você hospeda a presença divina, ou você fica debaixo das leis de causa e efeito. Simples assim. O problema é que existem coisas que acontecem na sua vida que você pensa que são injustiças. Mas isso não é verdade. Alguma dívida kármica você teve de vidas passadas que causaram esses eventos desconfortáveis na sua vida hoje. Esse sistema que o Criador criou é justo. O Criador é amor, mas também é justiça. Tudo que o homem semear também colherá. A única forma de escapar ao karma, uma vez que você não sabe que bobagens você fez no passado ou em vidas passadas e que a qualquer momento podem se manifestar na sua vida, é estudando a Kabbalah e elevando a sua consciência para hospedar a presença divina, que coloca a sua alma de volta no controle e te coloca acima das influências astrais, para que você não receba os decretos de coisas ruins que você semeou em algum momento da trajetória da sua alma. Elevar a consciência significa que você se tornou uma outra consciência. Você não é mais aquela consciência egoísta e maligna que semeou o mal. E se você agora é outra consciência, você elevou e mudou a vibração da sua alma. Quando você muda a vibração da sua alma, aquela assinatura de frequência que deveria receber eventos duros já não está mais em você. Agora você tem uma outra assinatura vibracional e assim o karma não pode te pegar. É isso que significa em Masal Israel. Os segredos da Torá nos ensinam que os níveis mentais que podemos alcançar são infinitos, nos oferecendo conhecimento, sabedoria e consciência que nos abrem portas para outras dimensões que não percebemos com os nossos 5 sentidos.
Vamos subir agora ainda mais alto nos níveis de consciência. Vamos falar sobre o conceito de livre-arbítrio. Tudo é para o bem. Tenha sempre isso em mente. Enquanto você se desenvolve espiritualmente, estudando os segredos da Torá e busca a elevação da sua consciência, provavelmente você ainda vai tropeçar muitas vezes. É normal que isso aconteça. Isso faz parte da caminhada da sua jornada espiritual. Agora, preste bem atenção ao que eu vou te falar. Tudo o que acontece na sua vida é de sua exclusiva responsabilidade. Foi você que semeou isso em algum momento da sua existência na Terra. Então, quando algo ruim acontecer na sua vida, você tem duas alternativas: se comportar como vítima, que é um estado reativo, ou se comportar de forma proativa, com a consciência que foi você o responsável por isso ter acontecido. É isso que significa o livre-arbítrio. É a forma como você pensa, como você encara, como você vê os eventos que você passa na sua vida. É a forma como você decide encarar as coisas. A forma como você decide pensar a respeito de algo que aconteceu. O meu conselho para você é o seguinte: quando algo negativo acontecer na sua vida, tenha consciência que isso foi para o bem, que essa dívida você já pagou, está pago. E assuma uma postura de alegria e não de tristeza. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua evolução espiritual. Lembra que no começo desse vídeo eu fiz um paralelo com o filme Matrix? Agora você vai entender por quê. Vamos lá. Ainda em relação à Torá, é necessário compreender que a Torá foi escrita com as letras hebraicas que criaram todo o universo e tudo que nele existe. A Torá é um código, é um algoritmo cósmico que contém toda a criação. Tudo que já existiu e que vai existir está codificado na Torá. Todas as pessoas que já viveram e que ainda viverão, suas vidas, seus eventos, suas circunstâncias, tudo está codificado na Torá. A Torá é um ser vivo, é a representação holográfica da mente do Criador, ou seja, toda essa estrutura de sinapses neurais entrelaçadas quanticamente com as sinapses cósmicas entre os planetas e as estrelas. A Torá fala que o homem é um microcosmos. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. A Torá é a representação holográfica da mente do Criador, codificada na totalidade das suas 340 mil letras, sem pontuação e sem espaços, que compõem a Torá. Tudo o que acontece e já aconteceu está codificado na Torá, mas isso não é rígido. A Torá contém todas as possibilidades, mas somos nós, os homens, que escolhemos essa ou aquela possibilidade. A Torá é um algoritmo quântico do pensamento divino, elaborado para que nós possamos existir dentro deste algoritmo que rege todo o universo. Assim como na física quântica, a observação do observador determina se o elétron se comporta como partícula ou como energia. Da mesma forma, nós que habitamos dentro da Torá ou na mente divina, podemos observar de maneira proativa a realidade que desejamos criar. Assim como existem programas de computador que regem toda uma realidade virtual, a Torá é esse programa cósmico criado por Deus que rege toda a realidade do universo. Quando compreendemos que estamos dentro da Torá e que é um programa cósmico que rege e administra a nossa realidade, fica fácil compreender que os nomes de Deus nada mais são do que códigos, que são comandos para esse programa cósmico, para a criação da realidade. A Torá nos explica como ela cria a realidade que habitamos. A realidade é composta por 4 níveis que chamamos de os 4 mundos, e por 10 subníveis ou camadas que chamamos de Sefirot, que estão representados no diagrama da árvore da vida. E como toda a realidade depende da inserção da luz,
O diagrama da árvore da vida nos ensina como a luz se movimenta entre os níveis e subníveis da realidade para se manifestar no mundo físico. Nos ensina também que todos os mandamentos têm que ver tão somente com os canais pelos quais a luz cria a realidade e como nossas ações e omissões podem bloquear estes canais, nos impedindo de criar nossa realidade de forma consciente. Quando isso acontece, somos colocados no piloto automático de criação da realidade, conforme as leis de causa e efeito, que são sempre de muito rigor, pois não têm misericórdia. Sempre nos devolvem na exata medida, olho por olho e dente por dente, conforme já falamos sobre Elohim. Infelizmente, algumas religiões insistem em dizer que os 613 mandamentos foram revogados. Isso é uma lástima, é uma cegueira espiritual que prendem os homens na mesmice do ego e afastados do seu poder de criar a sua realidade de forma consciente. Os 613 mandamentos estão diretamente ligados aos 613 canais espirituais com os quais você cria sua realidade. Se esses canais estiverem bloqueados, você não vai conseguir criar sua realidade de forma consciente. Então, nenhum desses 613 mandamentos foram revogados, pessoal. Eles continuam ativos para que a gente saiba como nós bloqueamos os nossos canais. Tudo se trata de uma só coisa: aprender as regras do algoritmo cósmico chamado Torá para ser dono do seu destino, para criar a sua realidade de acordo com as regras da luz. A Torá foi dada ao homem com um só propósito: livrar o homem do rigor do karma e restaurar no homem a presença divina. A Torá foi dada dos céus para o homem e demonstra claramente que a origem da Torá não é humana. É impossível que a Torá seja obra de homem. A Torá é totalmente extraterrestre. Ela vem dos mundos espirituais. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre os segredos da realidade. A Kabbalah nos ensina que o que percebemos com os nossos 5 sentidos são apenas 1% da realidade de tudo que está ocorrendo ao nosso redor. Mas a pergunta então é: o que constitui os outros 99% da realidade? Você está pronto para ouvir isso? Então eu vou te falar. São trilhões de anjos e seres espirituais sem corpo que constroem todos os eventos da nossa vida, os nossos pensamentos e as nossas ações. Por isso que a Torá fala que o poder da morte e da vida está no poder da língua. Quando você profere palavras negativas contra você mesmo, você está criando anjos ou energias cósmicas ou códigos que vão interagir com esse algoritmo cósmico para manifestar isso na sua vida. Quando você fala mal de outras pessoas, que a Torá chama de Lashon Hará, da mesma forma, você está criando anjos negativos para materializarem aquilo na vida daquela pessoa. E se porventura essa pessoa não tem proteção espiritual e acontece o que você falou na vida da pessoa, você está com um grande problema, porque você acaba de ser a causa de um evento negativo na vida de alguém. E você vai gerar um karma e você vai receber isso de volta, pessoal. Voltando aqui, pessoal, para esses seres espirituais que convivem conosco, eles nos veem, mas nós não os vemos. Isso não quer dizer que eles estão aqui fisicamente do seu lado, pessoal. Na verdade, tudo isso é feito por entrelaçamento quântico. Não importa a distância, eles podem estar do outro lado do universo. E eles estão entrelaçados com seus pensamentos, com as suas ações, com as suas palavras, com toda a sua vida. Esses seres podem nos ver, mas nós não podemos vê-los. Bom, eu acho que agora deu um nó na sua cabeça, né? Mas então eu vou facilitar para você, pessoal. Eu sei que esse conceito de anjo é difícil de entender. Então presta atenção no que eu vou te falar. O que acontece no seu corpo físico?
Você convive dentro de você com bilhões de bactérias e de vírus. Então vamos colocar assim: os anjos positivos é como são as bactérias positivas no seu organismo. Os anjos negativos estariam mais para os vírus que danificam o seu organismo. O que quer dizer isso? Da mesma forma que no corpo físico você tem bactérias, você tem vírus que estão operando, estão agindo dentro do seu corpo, da mesma forma no seu âmbito mental, que está ligado com essa matriz cósmica, você convive com anjos positivos e com anjos negativos. Os anjos são criados pelo poder da sua palavra, os anjos são criados no derramamento de sêmen. Então, os anjos estão presentes nos teus pensamentos, estão presentes nas suas emoções, estão presentes em tudo que tem a ver com o mundo espiritual que está ligado aí à sua mente. Os anjos, eles não têm livre-arbítrio, pessoal. Eles são criados por você. Eles são criados pelas pessoas e são criados por Deus. O que acontece é o seguinte: o anjo vai executar exatamente para aquilo que ele foi criado. E o que determina a missão do anjo é a intenção que você coloca nas suas palavras. É a intenção que o Criador colocou nas palavras quando ele criou os anjos, quando ele criou esse sistema cósmico. Então o anjo ele só vai executar aquilo que ele foi criado para fazer. É isso que significa que o anjo não tem livre-arbítrio. Lembra do conceito que eu falei agora há pouco, que o homem é um microcosmos, que conforme é em cima é embaixo e conforme dentro é fora? É isso que significa. Você tem bactérias e vírus no teu organismo físico e no teu nível mental, se a gente puder falar isso, no teu organismo mental, você tem os anjos, que podem ser bactérias ou vírus, dependendo da intenção que foi colocada quando eles foram criados. Eu espero que agora você tenha entendido um pouco melhor esse conceito de anjo, pessoal. Essas outras dimensões podem ser muito benéficas se soubermos acessá-las, em vez de deixá-las funcionar no piloto automático. A pergunta então é: se nós temos uma Neshama que tem redes neurais e que entrelaça quanticamente nossas sinapses neurais, criando sinapses cósmicas iguais que criam a nossa realidade, então por que não utilizamos esse poder para criar sinapses neurais de eventos positivos em nossa vida? Se temos esse dom, por que o desperdiçamos? A resposta vai te surpreender. Você sabe onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles, pessoal? Está na sexualidade. É por isso que eu bato tanto nessa questão do sexo e do desperdício do sêmen. Agora, vamos entender os segredos que a Torá revela sobre o desejo sexual. Nós já vimos que Shavuot é o casamento de Deus comigo e com você. Para nós desenvolvermos o dom que nos foi dado de criar redes neurais que influenciam as redes neurais cósmicas que criam a nossa realidade, o presente de casamento que Deus nos deu, a Torá, é essencial. A Torá é a ferramenta para desenvolvermos esse potencial mental. Agora que entendemos isso melhor, vamos ver como as coisas funcionam aqui no mundo físico. Lembrando que conforme é em cima é embaixo. Tenha isso em mente. Qual é o fator preponderante que faz com que as pessoas se casem? Estou falando a nível de energia. Não estou falando sobre dinheiro, conforto, segurança, etc. Quais são as coisas que fazem com que as pessoas se casem? No campo das energias cósmicas, o que faz com que as pessoas se casem é um negócio chamado libido. Por isso que as religiões ocidentais falam tanto em Kundalini, que é a elevação da energia sexual até atingir o lótus. Que negócio é esse? Por que eles se empenham em fazer isso? Para canalizar a energia sexual para fins espirituais, para atingir estados de consciência. Simples assim. Da mesma forma, para penetrarmos nos segredos da Torá e permitir que ela nos ajude, precisamos de um desejo muito grande, pois o desejo é o recipiente para a luz. Sem o desejo, a luz não se manifesta, porque ela respeita o nosso livre-arbítrio.
Assim, os sábios da Kabbalah nos ensinam que devemos movimentar essa força interior da libido para aumentar nosso desejo pela luz do Criador. Assim como no mundo físico, um homem não se deita com uma mulher se ela não quiser, da mesma forma, o Criador não se une a você se você não o deseja. Não estamos falando aqui de estupro. O Criador é um cavalheiro e jamais ultrapassaria os nossos limites e desejos. Se você não deseja a luz, ela te respeita e não te força a nada. O Zohar afirma que a libido é um desejo sexual poderoso, é o desejo de reprodução, é a força motriz para a perpetuação da espécie. Essa força está dentro de nós. O principal problema da humanidade hoje é a pornografia, a prostituição e a perversão sexual. Aquele que pratica essas coisas desperdiça o seu sêmen, está alimentando a Sitra Hará, o outro lado, o oponente que se fortalece para continuar mantendo a humanidade nesse ciclo vicioso de karma e reencarnação sem fim. Os sábios da Kabbalah ensinam que se direcionarmos a nossa libido, essa força de desejo, para o coração, criamos uma paixão por conhecer os segredos de Deus e nos transformamos em novas pessoas, com almas mais elevadas. Ou seja, essa força sexual é o motor para buscar os segredos da Torá. Todos esses segredos e meditações da Torá geram uma modulação de frequência em nossa alma, que ao invés de se entrelaçar quanticamente com o sistema astral, se entrelaça quanticamente com a frequência do Criador. Ao meditar sobre os nomes de Deus, modulamos nossa alma, mudando sua frequência até encontrar a conexão espiritual com Deus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher banu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai Noten HaTorah